Ok, depois de termos tratado lá na nossa primeira aula do curso de ética, sobre o conceito de ética, e aí pensamos para que a ética, qual é a importância da ética na vida pessoal, social, profissional, e vimos que o profissional hoje, ele precisa ter decisão, ele precisa ter iniciativa, ele precisa ter criatividade, ele precisa saber se relacionar. Vimos que a ética está profundamente ligada, portanto, com a nossa liberdade, com a nossa capacidade de pensar. E por isso nós vamos tratar de um tema que é fundamental, o tema da consciência ética. Mas o que nós entendemos por consciência? Nós ouvimos falar e falamos também consciência, a voz da consciência, a importância da consciência. Mas o que é a consciência? Por isso nós queremos, como tema principal da nossa aula de hoje, tratar sobre o que é a consciência em primeiro lugar, como ela nos ajuda na vivência da ética. Vamos tratar da ética aplicada no meio social, no meio profissional, empresarial, portanto. Vamos tratar também das visões que devem fazer parte de um líder, quer dizer, um líder na sociedade atual. Ele precisa ter que visões fundamentais para que ele seja um líder ético? E aí, é claro, entender uma relação que é fundamental na atualidade. A relação entre ética e cidadania. Qual é a relação que há entre a vivência ética e a cidadania, a vida do cidadão, a vida na cidade e todos os desafios que permeiam essa vida na cidade? Quando falamos, então, em primeiro lugar em consciência, nós devemos pensar o que faz com que uma ação seja ética ou ela não seja ética. Quais são os critérios de eticidade chamados? Nós costumamos pensar que toda ação humana tem uma finalidade. Sempre que eu vou agir, sempre que eu tenho determinada ação, eu pretendo alguma coisa com aquela ação. Eu tenho uma finalidade. Por exemplo, eu vou estudar, eu vou me esforçar, eu vou pesquisar. Eu tenho uma finalidade. Eu quero me graduar, eu quero ser um bom profissional. Eu vou ser solidário com o outro. Eu tenho uma finalidade. Eu quero que o outro possa se promover nos seus direitos, possa se desenvolver, possa também ter a sua justiça garantida e assim por diante. Então, toda ação tem uma finalidade. Mas será que basta ter uma finalidade? Nós temos aquela famosa frase, os fins justificam os meios. Será que os fins justificam os meios? Será que se a minha finalidade é boa, a minha ação com certeza é boa, com certeza é ética? Por vezes não. Porque não é só a finalidade de uma ação que está em jogo. Eu preciso primeiro pensar, qual é a circunstância na qual eu estou desenvolvendo determinada ação? Quer dizer que eu não posso agir de maneira isolada, sem pensar no contexto social em que eu estou. No contexto histórico, nós sabemos que conforme as épocas vão mudando, as sociedades também vão se transformando. Então, determinadas visões e ações que faziam parte daquilo que eu pensava há muito tempo, hoje podem ter que se transformar, porque a sociedade mudou. Então, eu preciso analisar a circunstância na qual eu vou realizar a minha ação. Depois, eu preciso analisar os meios que eu vou utilizar para realizar aquela ação. Querem ver como aquela ação que eu dava de exemplo, o estudo para ser um bom profissional, ela pode, dependendo da metodologia, tornar-se uma ação não ética? Por exemplo, eu pretendo ser um bom profissional, eu pretendo me graduar no determinado curso, seja ele letras, pedagogia, história, serviço social, tantos outros cursos importantes. Ora, esta é uma finalidade boa. Eu pretendo me graduar, eu pretendo me formar. Mas que metodologias eu vou utilizar? Ora, eu vou estudar, eu vou me esforçar, eu vou pesquisar, eu vou ser assíduo, eu vou cumprir com todos os meus trabalhos, eu não vou faltar aulas. Ora, esta é uma metodologia interessante que você está utilizando. É uma metodologia ética, o que faz com que a sua ação lá no final também seja ética. Mas ela pode se tornar não ética. Por exemplo, os meios podem corromper os fins. Eu quero me formar, mas eu vou plagiar os trabalhos, eu vou copiar os trabalhos da internet,
Eu vou lá no Dr. Google e eu coloco o tema que eu quero para o trabalho e ali vem prontinho, então eu não vou pensar, eu não vou pesquisar, eu vou conseguir de outras formas me formar, me graduar, ter esse determinado conhecimento. Ora, com isto a minha ação final ela se torna não ética, porque os meios utilizados não foram os melhores. Eu não podia ter copiado trabalhos, eu devia ter me esforçado, ter pensado, ter pesquisado. Por isso, para que uma ação seja considerada ética, eu tenho que ter 3 critérios cumpridos. A circunstância, o lugar social, histórico desta ação. A metodologia tem que ser uma metodologia ética, para que a minha finalidade, então, seja cumprida e seja ética. Então, vejam que ao analisar uma ação, nós temos que pensar em várias coisas. Não é apenas agir e agir de maneira imediata, é pensar sobre as minhas ações. Porque aí eu pergunto, qual é o fim último de toda a ação do ser humano? A sua realização. Mas a sua realização não é uma realização individual. Basta que eu me realize, basta que eu esteja feliz e os outros não me interessam. Não. Se eu sou um ser social, eu preciso me realizar, mas realizando também a sociedade. Eu me realizo em sociedade. E ainda então, este ser humano, ele precisa ser inteligente, ele precisa ser livre e ele precisa ser responsável. Por quê? Para que eu realize bem a minha ação, eu preciso ser inteligente. O que significa ser inteligente? Significa ser erudito, ter todos os conhecimentos? Não necessariamente. Ser inteligente significa ter sabedoria. Ser inteligente significa saber quais as metodologias eu vou utilizar e que estas metodologias sejam éticas. Ser inteligente significa conhecer, buscar conhecer a realidade social, histórica que me rodeia e o que eu posso fazer para atender melhor as demandas daquela sociedade, me realizando e realizando a sociedade. Livre porque eu estou fazendo esta ação porque eu quero fazer esta ação, eu entendo a sua importância, eu entendo que ela tem regras, normas, leis, eu não estou fazendo apenas para o meu privilégio, mas tenho uma liberdade bem orientada. E por quê? Porque eu sou responsável. Porque eu não fujo das situações. Porque eu tenho responsabilidade para com cada uma das minhas ações. E aí nós entramos na consciência. A consciência é justamente aquele poder da nossa racionalidade que nos faz avaliar as nossas ações. Vocês nunca se depararam? Eu tenho certeza que já se depararam com isso. Quando a gente age, não tem aquela, a gente chama de martelinho interior, o juiz interior, aquela voz interior que diz, você fez certo, você não fez certo, você agiu errado, você devia ter agido de maneira diferente. Essa é a voz da nossa consciência. E que por vezes a gente não ouve. Não há consciência morta. Todo ser humano tem consciência. Mas será que ele ouve a sua consciência? E será que a sua consciência é bem formada? Então, se nós temos razão, nós podemos pensar, nós podemos conhecer o mundo, é importante que tenhamos também uma consciência. E uma consciência bem formada. Por quê? Se eu fui formado e formei a minha consciência o tempo todo pensando, o importante é levar vantagem. Vejam, é como um disco que a gente vai gravando. O tempo todo eu vou levar vantagem, o tempo todo eu levar vantagem e esse disco vai gravando. Ora, o que vai acontecer? A minha consciência, por vezes, mesmo que eu use o outro como degrau, mas desde que eu consiga ter vantagem,